Você já se perguntou qual é a história da sua vida? Como se divide a história dos seus passos? Desde o ventre materno até o primeiro choro, o primeiro dente, a primeira palavra e por aí, numa sequência. Mas espera aí, tem sequência? Tem. E será que muitas vezes podemos inverter essa sequência? Sim e não. É por isso que a história, dentre tantas outras coisas, é maravilhosa. A história nos ensina a compreender os passos de ontem, nos alerta para a manutenção dos nossos passos que acontecem hoje nos mais variados lugares. E a história, com toda certeza, projeta uma possibilidade de futuro. Porque é lá na frente que o que se constrói hoje, o que se construiu ontem, também será desvelado. O termo é esse, o desvelar. Por isso o Projeto Eureka se preocupa, sim, com toda certeza, em proporcionar um viés interessante através da história. Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar inicialmente sobre os imperialismos. Lembrando que a principal consequência econômica da Revolução Industrial foi a expansão imperialista, pois os países industrializados necessitavam de matérias-primas e de mercados consumidores. Lenin Vladimir Ilyich Ulyanov, que foi uma das figuras mais expressivas da Revolução Russa, escreveu um livro sobre o tema e para ele o imperialismo se caracteriza por aquela fase do capitalismo quando houve a fusão do capital financeiro com o capital industrial. Nasce dessa forma um capitalismo monopolista. Basicamente, os fatores determinantes da expansão imperialista foram os seguintes: a necessidade de matérias-primas, de mercados consumidores, a superpopulação europeia, o desejo dos capitalistas de aplicarem de forma mais rentável na periferia os seus recursos. Devemos lembrar ainda que havia na Europa, no final do século XIX, uma visão etnocêntrica, racista. Acreditava-se que a civilização ocidental e cristã era superior e que o fardo do homem branco era civilizar o mundo. É nesse contexto de industrialização, de capitalismo monopolista, de teses racistas, de disputas entre as grandes potências, que devemos entender a dominação econômica, política e cultural da Ásia e da África, numa escala um pouco menor da América Latina. O continente asiático. Os britânicos se instalaram na Índia. A velha tática dos romanos, você divide para dominar, foi utilizada com maestria pelos ingleses, jogando sikhs contra hindus, muçulmanos contra hinduístas. Os britânicos dominaram o subcontinente indiano. Enfrentaram revoltas, como a dos cipaios, mas conseguiram restabelecer a ordem. E a Índia foi uma colônia britânica até 1947. A China era um império decadente. Os chineses pouco compravam e quase nada vendiam para os europeus no começo do século XIX. Comerciantes britânicos descobriram um produto que os chineses apreciavam muito. Era o ópio. A população chinesa vai consumir ópio em larga escala. Os britânicos cultivavam papoulas na Índia e vendiam o ópio na China. Preocupados com a saúde de sua população, o imperador chinês proibiu a comercialização e o consumo do ópio. Os britânicos, em nome do livre comércio, foram à guerra. E entre 1840 e 1842 ocorreu a Guerra do Ópio. Os chineses, inferiorizados em termos tecnológicos, acabaram sendo vencidos. A China teve que entregar à Grã-Bretanha Hong Kong e teve que abrir 5 portos ao comércio internacional. Mais tarde,
os chineses se rebelaram, foi a chamada Revolta dos Boxer. Mais uma vez, porém, os nacionalistas chineses foram vencidos. A China foi partilhada, espoliada, oprimida pelas potências ocidentais. Tanto é que no século XIX havia uma expressão que se tornara célebre: os negócios da China. Os franceses vão dominar a Indochina, onde hoje é o Vietnã, o Camboja, o Laos. Em síntese, o continente asiático, direta ou indiretamente, vai estar sob o domínio das potências europeias. O Japão foi obrigado a abrir seus portos ao comércio internacional na década de 50, por imposição dos norte-americanos. Mas o caso japonês foi diferente, pois em 1868 ocorreu no Japão a Revolução Meiji e deu início um processo de modernização do Japão. Em 30 anos, o Japão investindo em educação, em novas tecnologias, copiando parte do modelo ocidental, tornou-se também uma potência imperialista. A África, entre 1870 e 1914, as potências europeias partilharam o continente africano. As informações levadas por missionários cristãos sobre as riquezas do interior do continente africano aguçaram a cobiça de muitos empresários europeus. Vamos ter ainda a superioridade bélica e financeira das potências europeias, as lutas entre os próprios africanos, o que facilitou enormemente a dominação do continente. Os britânicos dominavam de onde hoje é o Egito, passando pelo Sudão, até a África do Sul. A propósito, na África do Sul, os descendentes de holandeses, chamados de Boeres, se rebelaram. Entre 1899 e 1902, ocorreu a Revolta dos Boeres. Os britânicos venceram e vieram a formar a União Sul-Africana. Os franceses dominavam grande parte do norte e nordeste da África, bem como parte da região central do continente africano, onde hoje é o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Mauritânia, o Senegal. Toda essa região estava sob o domínio francês. Os alemães tinham poucas colônias, como a África do Sudoeste, a África Oriental Alemã, Camarões e o Togo. Os italianos tinham a Líbia, a Somália Italiana e a Eritreia. Os belgas possuíam o Congo belga. Já os espanhóis, a Costa do Ouro e a Guiné Equatorial. O velho e decadente Império Português mantinha Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Somente após a Segunda Guerra Mundial é que os africanos vão se libertar. O auge do processo de descolonização ocorreu na década de 60. O imperialismo na América Latina. Os britânicos investiram em obras de infraestrutura e fizeram concessões de empréstimos aos países que recém tornaram-se independentes. No final do século XIX, o imperialismo norte-americano foi ganhando força. Temos o presidente Theodore Roosevelt com a política do Big Stick, o grande porrete. Em síntese, a América Latina, mesmo independente politicamente, vai estar subordinada econômica e culturalmente, primeiro à Grã-Bretanha e França, depois aos Estados Unidos. No próximo bloco, veremos a Primeira Guerra Mundial. Até lá!